Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos aprender uma grandeza nova, conhecida como torque, ok? Um ponto importante que vale a pena destacar já é que em alguns livros a grandeza torque ela também é identificada com o nome momento. E a gente não pode confundir com a grandeza que nós já aprendemos, que é o momento linear mv. Isso aqui é o momento linear, os físicos costumam simplesmente simplificar para momento, chama isso aqui de momento, a grandeza P de momento, e o torque, em alguns livros, acaba também recebendo o mesmo nome, ok? Momento, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu vou estar chamando o P de momento e o torque, que vai ser a força efetiva para promover uma rotação, a gente vai chamar somente de torque, não de momento, ok? Só destacando que em alguns livros vocês podem identificar por essa palavra. Beleza. O que vem a ser o torque? O torque vai ser o seguinte, nós vimos nas aulas anteriores que dependendo de como eu aplico uma força no objeto, esse objeto ele pode transladar ou rotacionar, correto? Quando a gente aplica uma força em uma determinada posição e isso gera uma rotação, o que eu estou criando ali, o que eu estou fazendo ali, gerando ali, melhor dizendo, é um torque. O torque vai ser a eficiência de uma força para promover uma rotação. Vamos colocar dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui uma porca, certo? Essa porca, a princípio, ela está bem presa. Vamos colocar dessa maneira, que ela está bem presa. Se eu pegar e vir com o meu dedo e empurrar a porca aqui assim, ó, obviamente ela não vai girar, correto? Mas se eu pegar e vir com o meu dedo, encaixar aqui a chave e vir com o meu dedo e aplicar uma força aqui assim, ó, aí a porca ela pode girar, certo? E aí aparece então a definição da grandeza torque. O que é a grandeza torque? Torque, que vai ser identificado por essa letra, conhecida como tau, é o T grego, ok? É como se fosse um C com um tiozinho em cima. O tau vai ser dado por R vetor F, certo? Então já sabemos que o torque é uma grandeza vetorial. Isso aqui, ó, produto vetorial. Note que o torque ele precisa de uma força. Para você fazer um objeto transladar, você precisa aplicar uma força, tá? Digamos que ele esteja parado, ok? Você quer mudar a velocidade dele ali, vamos colocar dessa maneira. Então, para você mudar a situação em que ele se encontra, você precisa de uma força. Agora, para você fazer um objeto rotacionar, você também precisa de uma força, mas somente a força não é o suficiente. Você precisa de uma força e de um R. Aí você deve estar se perguntando, Jackson, o que é esse R? É bem simples. Dado um objeto qualquer, pode ser esse cubo, esse quadrado aqui, ok? O R vai ser a distância aonde você está aplicando a sua força, ok? Em relação ao centro de rotação. Digamos que esse cubo ele pode ser, ele pode girar em torno desse ponto. Então esse cubo ele faz isso aqui, ele gira em torno desse ponto, ok? Se eu aplicar a minha força aqui assim, ó, nessa direção, a distância entre essa direção e o ponto de rotação é zero. Agora, se eu aplicar a minha força aqui, ó, nessa direção, agora as coisas mudam. Note, deixa eu limpar o desenho para ficar mais claro. Note o seguinte, eu tenho aqui o cubo, eu tenho aqui o centro de rotação, esse cubo não, esse quadrado, ele só pode girar em torno desse ponto. Se eu aplicar uma força nessa direção aqui assim, ó, note que existe uma distância entre a direção da minha força e o eixo de rotação. Essa distância, ok, é o que nós chamamos de R, certo? Note que se o R for zero, não adianta o tamanho da sua força, o torque vai ser zero, ok? É uma multiplicação, né? Tudo que multiplica por zero, independente de ser um produto escalar ou um produto vetorial, se um deles for zero, o resultado dá zero. Então, se o R for zero, eu não consigo criar um torque. E o torque é aquele cara que faz, ou seja, que promove a rotação de um objeto, caso ele esteja parado. Ele é análogo à força para translação. No caso de rotação, nós temos o torque. Essa é a importância da grandeza torque. Ele faz tudo o que a força faz, porém, para rotação, ok? Então,
Note que se eu pegar e aplicar uma força bem aqui na direção da porca, eu nunca vou conseguir fazer ela girar. Não faz o menor sentido isso, certo? Mas, se eu coloco uma chave, certo? Aí a chave, eu vou aplicar uma força exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu vou aplicar uma força aqui assim. Essa força, considerando toda essa estrutura, vai fazer a porca girar em torno do seu eixo. Note que a minha força aplicada, a direção da minha força em relação à porca, tem toda essa distância aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Tem toda essa distância. Certo? Então, isso aqui é o R. Certo? Note uma coisa muito importante. Quanto maior o R num produto, isso é normal. Se eu tenho um produto entre duas coisas, seja um produto escalar, um produto vetorial, não importa, quanto maior for um dos valores, maior é o resultado. Então, quanto maior o R, maior é o torque. Assim como o torque vai ser análogo à força, por exemplo, eu tenho um objeto. Esse objeto, ele está de alguma maneira parado aqui, digamos que seja um carro. Se eu empurro com uma força maior, automaticamente, com uma força muito grande, eu vou conseguir empurrar o carro. A mesma coisa funciona no caso de tirar uma porca. Digamos que essa porca ela esteja bem presa por estar bem apertada. Para eu desapertar essa porca, o que eu preciso? De uma força? Não exatamente. Nós vamos precisar de uma força. Mas para desapertar uma porca, a gente precisa fazer uma rotação. Então, se a gente precisa fazer uma rotação, o que eu preciso de verdade é um torque. O torque depende da força? Depende. Mas eu ter uma força pequena quer dizer que eu não consigo fazer um torque grande? Não. Eu posso ter uma força pequena, mas se eu tiver um R grande, eu consigo então executar um torque. Se essa porca estiver muito apertada, o que eu preciso é de um torque grande. Da mesma coisa que se eu tiver um objeto muito massivo, muito pesado, preso aqui ao atrito e eu quero arrastar ele, o que eu preciso é de uma força muito grande. Só que aqui eu preciso exclusivamente da força. Você só vai conseguir arrastar se você tiver uma força muito grande. Mas, no caso do torque, você pode sim ter uma força pequena, desde que você tenha um R muito grande. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está trocando a roda de um carro. A roda furou, a gente precisa tirar as porcas e às vezes a gente tem uma chave, certo? Para colocar ali e tirar a porca. Só que quando a gente puxa ou empurra, dependendo da situação, vai afrouxar, tem que girar no sentido anti-horário. Aí eu tô aqui empurrando, eu não consigo afrouxar essa porca. O que eu faço? Eu pego uma barra de metal, certo? E prolongo essa alavanca, deixa a alavanca maior. Porque se eu pegar agora aqui, o que eu vou ter de R vai ser todo esse trecho aqui. E aí eu consigo afrouxar ou apertar a porca. Isso é muito utilizado por mulheres, às vezes, que trocam pneu de carro, trocam a roda de carro quando fura, elas costumam carregar essa barra para poder conseguir afrouxar e apertar. Por quê? Às vezes elas podem não ter a força necessária, mas como o que importa é o torque, então ele compensa a pouca força usando um grande R. Tá bom? Então essa é a importância da grandeza torque. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!